Bom pessoal, mais um vídeo do lado B. Hoje eu vou começar com algumas perguntas, para que vocês pensem nessas respostas. Logo depois eu vou discutir elas. A primeira pergunta é: quantos donos ou administradores de academia e de clubes vocês conhecem que são educadores físicos? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quantos educadores físicos, que trabalham em diferentes locais, quanto academias, quanto clubes ou outras instituições que tenham atividade física, que têm interesse na gestão desse local? Pense nisso. A terceira: quantos profissionais de outras áreas estão inseridos no esporte ou na atividade física? Esses questionamentos são importantes, como no outro vídeo que eu falei sobre marketing pessoal. Isso é muito importante, por quê? Porque eu sou um educador físico e eu vejo na minha profissão que há poucos educadores físicos administrando, levando o esporte para frente, levando a atividade física para frente. Muitas vezes nós ficamos à mercê de donos ou administradores que não são da área e não entendem nem o lado do cliente e muito menos o lado dos professores ou dos profissionais inseridos ali. E outra, tem muitos educadores físicos que pensam que a parte de gestão não compete a eles, que eles só têm que saber o conhecimento técnico. Muito bem, ele tem que saber o conhecimento técnico da determinada área, se ele é de musculação, se ele é do atletismo, se ele é de um outro esporte. Ele tem que ter conhecimento técnico, sim, mas como ele é o educador, ele está ali dando aula, ele está interagindo com os alunos, com os clientes, por que não também estudar um pouco de gestão? Até para não ficar na mercê do dono, poder discutir com ele de igual para igual e não simplesmente aceitar a frase que diz, que eu ouço muito a frase: ah, mas ele é empresário, o empresário pensa assim. Não mesmo. Vocês não podem aceitar isso, esse chavão, para o lado pejorativo. O empresário, ele sempre quer que o negócio dele cresça. Então o profissional de educação física tem que se impor. E para que ele possa se impor no local onde ele trabalha, ele tem que estudar mais. E pegando esse gancho, quantos profissionais, os profissionais de outras áreas estão inseridos no esporte? Por quê? Por exemplo, se eu pegar um curso de gestão esportiva ou de marketing esportivo, 50% do pessoal que está lá é jornalista, é administrador, é publicitário ou é de alguma área ligada ao marketing ou até da informática. E outro tanto, que é a parte dos educadores físicos, os outros 50% já são profissionais que já estão na área, em algum clube, em funções já de diretores, gestores, uma área mais administrativa, que eles vão em busca de mais conhecimento. Então, geralmente, esses profissionais que buscam esses cursos de gestão, eles já estão nas metrópoles, e isso é um problema. Por quê? Porque o exemplo de Rio Grande, há muitos clubes pequenos, há muitas academias pequenas, há muitas equipes pequenas que precisam de administradores para elas. E por que o profissional de educação física não pode buscar essa área se qualificando? Por que ele não quer buscar a parte gerencial? Porque ele acha que ele vai ser menos professor, mas ele também tem que pensar, e você que está me ouvindo aí, que é profissional de educação física, você tem que pensar: quantas vezes tu teve que ouvir o dono do negócio onde tu trabalha, seja academia, seja clube, seja o que for, te dizendo a maior besteira e tu ficou quieto? Por quê? Porque ele disse que ele queria lucrar mais e tu não sabe como lucrar mais fazendo certo. Porque tu pensa nas coisas certas, tu atende bem, tu estuda bem, tu tem um conhecimento do corpo direito, tu sabe quais os exercícios, tu sabe prescrever treino, sabe? Tu conhece o mundo esportivo, mas tu não conhece o ambiente que paga o teu salário. Esse é o grande problema. E aí a pessoa que paga o teu salário acha que sabe mais do que tu. E ele muitas vezes vai colocar o dedo na tua prática e tu não vai gostar. Só que tu não quer saber da área dele, porque muitas vezes nem ele sabe administrar.
e tu também não quer saber administrar. Então tu joga na mão dele. E aí, o que tu faz? Só reclama. Só reclama. Ah, mas o lugar onde eu trabalho teria que ter um marketing melhor. Mas o que é marketing? Eu já estudei o que é marketing. Marketing é vendas, sabe? É divulgar o seu serviço. Mas tu divulga o teu serviço para ti ou simplesmente tu atende os clientes que caem na tua mão? Tu tem um foco ou simplesmente tu atende o magro, o alto, o baixo, o gordo, aquele que quer hipertrofia, aquele que quer emagrecer, aquele que tem dor, aquele que não tem dor? Todo mundo tu atende, tu não é específico em nada? Ou no teu clube, tu tem tudo que é esporte, tu não tem um esporte específico? Pensa nisso, sabe? Nessas coisas que fazem a diferença. Porque ter a coragem para ser específico é o que faz a gente ser melhor. Tanto o administrador, que tem que entender isso, e esse vídeo é para os administradores, tanto de clubes quanto academias, quanto qualquer tipo de centro que tenha atividade física envolvida, ele tem que entender que ele tem que ser específico, ele tem que ter coragem de saber para quem ele vai vender. Ele tem que ter coragem, e o profissional de educação física, o educador físico, tem que estudar o mercado e tem que parar de reclamar da crise, porque a crise tá em crise. Mas quem está em crise? Tu está estudando? Tu sabe um pouco de política? Tu sabe quem é que está em crise? Sabe que tipo de mercado que está em crise? Bom, se tu não sabe, então tu fica quieto, sabe? Não fica dando desculpa se tu não estuda. Estuda, te informa. O educador físico, ele fica muito só na parte do exercício. Ele tem que viver na sociedade, ele tem que saber o que as pessoas, como as pessoas vivem, como é que o aluno dele se sente, o porquê que ele não pode fazer tal coisa, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, que público que ele tem mais facilidade de atender, que esse é o público que ele tem que focar. Aquele que tem mais facilidade, aquele público que ele consegue fazer o trabalho dele mais horas e ele fica menos cansado, ele fica mais gratificante, sabe? A mesma coisa nos clubes esportivos. Às vezes o clube ou a equipe não sabe nem quem é o seu público, sabe? Não sabe nem quem pode apoiar a equipe. Então estudem isso. O educador físico e os administradores, eles têm que estar em conjunto, sabe? Não pode ser dividido a área do esporte e a área administrativa, ou a área das academias, a área da musculação e a área do gerente. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só, porque um depende do outro. E se não entender, não vai, nenhum lugar vai conseguir fechar o mês. Porque todo final de mês tem que fechar o mínimo para pelo menos pagar as contas. E pagar as contas é pagar o teu salário, meu amigão. Ou tu acha que o dinheiro cai do céu? Se não tiver clientes, se a academia não render, se o clube não render, se o teu negócio aí não render, não tem como pagar as contas no final do mês. E para pagar as contas no final do mês, tem que saber quem é o cliente. E para saber quem é o cliente, tem que estudar. Tem que parar de dar desculpa, de colocar a culpa na crise e olhar para os lados e ver quem é que realmente está em crise e quem é que realmente não está em crise. Será que as pessoas não vão treinar no teu lugar aí, seja o que for? Será que é mesmo pelo dinheiro? Ou será que o atendimento é ruim? Será que as vendas estão sendo feitas de uma forma equivocada? Será que tu não está tendo coragem de focar no teu público, o público ideal? Ou será que tu está focando no público errado? Ou tu é aquele que quer vender para todo mundo e o que cair na tua rede é peixe? Pense, ninguém gosta de ser colocado como linha de produção. Eu não gosto que me atendam como se me atendessem de qualquer forma. Eu quero ser sempre o diferenciado. O cliente sempre quer ser diferenciado. E se ele entender que aquela academia, aquele clube, aquele local onde tem atividade física é direcionado para ele, ele vai se sentir importante. E é um passo para que ele sinta confiante e para que, se ele sentir confiança, ele consiga acreditar no trabalho e, consequentemente, ele indicar o trabalho para alguém, sabe? Faltando muito isso.
Há muita gente querendo vender para todo mundo. E a gente não vai a lugar nenhum vendendo para todo mundo. A gente tem que ter um público específico. E para ter um público específico tem que estudar. Seja em Rio Grande, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo, seja no Rio. Tem que ter um público específico e focar nesse público. Focar todas as mídias nele. Seja Facebook, seja Instagram, seja YouTube, seja eventos, seja ações, seja panfletos, seja o tratamento dos profissionais. O profissional que está trabalhando contigo, ele tem que ser treinado, para trabalhar. Não existe essa coisa de que as pessoas... o fulano nasceu assim, ele tem mais condições, ele tem mais facilidade de falar com o outro. Mentira! Mentira! Todo mundo pode ser treinado. Se no esporte tu consegue treinar, por que tu não consegue treinar alguém para atender bem? Alguém para saber o que o aluno quer, o que o cliente quer, sabe? Então tudo é treino, tudo é estudo, só que tem muita gente que não quer estudar, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo e assistiu até o final, curte o vídeo, né? E de preferência curte a página lá do lado B, quem ainda não curtiu, e deixa um comentário. Se achar que a gente falou alguma coisa que eu falei alguma coisa que não é verdade, ou alguma coisa positiva, alguma coisa negativa, o feedback é sempre importante, né? Então, valeu pessoal.